Apocalipse, né, tem o sentido de desvendamento. Por isso, em muitas línguas, o livro é traduzido até com a ideia mesmo direta de revelação. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Essa ideia bíblica importante de que Deus é o Senhor da história e que aquilo que está acontecendo no cenário está debaixo de uma diretriz maior da parte de Deus, e essa ideia está em sintonia com aquela ideia que Deus revela aos seus profetas aquilo que acontece na história. E o texto então vai dizer que Deus, né, enviou o seu anjo para tornar esta mensagem, essa revelação conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, essa palavra de autoridade e de confirmação, que é palavra de Deus e testemunho de Cristo, é apresentada, e vem um versículo importante em todo o livro, né? Feliz, Macarios, né? Bem-aventurado é aquele que lê as palavras dessa profecia, feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. É um tipo de anúncio comum, né, que está presente em outros contextos da que Deus apresenta a sua palavra, a sua revelação, e feliz aquele que presta atenção a isso. E aí, nesse conteúdo, João vai escrever as 7 igrejas da província da Ásia. Vamos nos lembrar, né, que nós estamos falando da região da Península da Anatólia, onde hoje fica a Turquia, e a província romana da Ásia é uma pequena parte da Turquia ocidental, da Anatólia ocidental, mais para, podemos assim dizer, a região sudoeste, né? E exatamente, lembrando que João vai ficar preso na ilha de Patmos, a ilha de Patmos é perto da antiga Éfeso, e Éfeso é a cidade principal da província romana da Ásia. Então, João vai trazer essa palavra, né, que vai para as 7 igrejas, e aí é interessante, né, algo que vai ser discutido depois, mais para frente, é interessante essa questão do 7. Né? 7 é um número emblemático, importante na literatura bíblica, importante no Apocalipse, e ele envia então a sua saudação, e a saudação chama atenção, né? Porque a vocês, graça e paz da parte daquele, olha o detalhe, que era e que é e que há de vir. Né? Então, você observa que pela ideia de que quando se descreve a Deus, né, a gente se descreve a Cristo Jesus, se descreve não simplesmente do ponto de vista que a gente chama de uma ontologia, né, mas do Deus que se revela dentro da história, por isso que é o que há de vir aparece aí. Né? E como 7 é referência dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Né? Essa expressão 7 espíritos aparece lá em Isaías, os 7 espíritos de Deus. Claro que não é uma referência de Deus de espíritos, mas é uma maneira de fazer uma menção da ação completa do Espírito de Deus. A ideia de 7 é algo que está na totalidade. Né? Então, os 7 espíritos diante do seu trono, que aparece aí, uma referência mais nítida a Deus no trono, e aí de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, no sentido em que Jesus é testemunha da parte de Deus, que ele corresponde a
a revelação verdadeira e o primogênito dentre os mortos, focalizando o que tem bastante sentido, né? Porque lembra que o mundo pagão não acredita em ressurreição. O mundo greco-romano não tem essa expectativa. E aí dizer que Jesus é o primeiro dentre os mortos, né, é muito significativo, importante, e também porque essas pessoas estão à mercê do Império Romano e eles podem ser mortos a qualquer hora. E aí como é que fica a situação, né? Deles, lembra que a igreja primitiva tem esse conflito, né? De querer saber o que vai acontecer com a gente, já que Jesus não chegou ainda para implantar o seu reino e as pessoas estão morrendo. Ele é o primogênito dentre os mortos, e aí vem a frase muito grave, muito séria, que a gente tem que entender essa frase no contexto desse domínio romano, né? Os romanos tinham o interesse de controle da religião, para que a religião não ameaçasse o poder do Estado. Por isso que o imperador é divinizado. Quando surge uma religião como a religião do contexto judaico, ela cria problema para Roma, porque os romanos fizeram o que fizeram com os judeus, porque os judeus não baixavam a cabeça, eles não aceitavam o poderio, o domínio romano, não aceitavam os deuses de Roma e da Grécia colocado dentro do templo. Eles diziam que os romanos eram impuros e causaram conflito, rebelião, e Roma arrebenta, destrói Jerusalém, destrói o templo. E quem são os cristãos? É um novo tipo de judaísmo, que também é um problema. Só que o cristianismo primitivo tem um problema a mais. Ele afirma que existe um rei. E um rei significa uma pessoa que pode trazer problema para o governo romano, pode significar rebelião. E aí, quando o livro vai dizer o soberano dos reis da terra, é a última coisa que um romano vai querer ouvir, né? Que quem domina o império vai querer dizer. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, né? Focalizando com clareza o que está envolvido nessa salvação que nos é trazida no Evangelho, através do amor de Deus e da libertação dos pecados por meio do sangue de Cristo. É interessante que a gente mencionou isso, não sei se vocês lembram, mas o Apocalipse, para ser entendido, tem que perceber bem o que está no pano de fundo de João quando ele escreve, né? E os dois livros preponderantes aqui são Gênesis e Êxodo. Esses são a referência literária por trás. Vai aparecer também alguma coisa ligada a Ezequiel, vai aparecer outros textos, mas com certeza Gênesis e Êxodo são significativos. Por quê? Porque você tem um povo numa situação de opressão e de grande luta, na qual a maioria deles é escravo, e é assim que é o povo de Israel no Êxodo. Você tem o domínio de Roma, do imperador romano, e no Êxodo você tem o Egito, né? E o faraó egípcio, e o povo, então, tem uma situação de um paralelo importante. Por isso, a linguagem que encontramos no Antigo Testamento, particularmente em Êxodo, é usada agora aqui para falar dos primeiros cristãos nesse ambiente do final do primeiro século. E essa frase é muito importante. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Há uma discussão, né? Por que tem reino e sacerdotes? Tanto em Êxodo 19, versos 5 e 6, como aqui em Apocalipse, muitos estudiosos, talvez se vocês forem olhar comentários de outras Bíblias, vão traduzir como reino de sacerdotes. Esse conectivo aí, essa conjunção, talvez tenha a função de né? Constituir reino é algo que aparece no Êxodo, quando se espera
que Israel venha representar o fato que Deus é rei e que, portanto, eles são esse reino representativo do rei. Por isso que a Bíblia vai, né, desenvolver essa ideia depois, não só de Deus ser chamado de rei nos Salmos, mas você vai ter um reino de Davi, né, com tudo que prossegue até chegar ao rei Messias, mas sacerdotes, né? Sacerdotes que são intermediários, que fazem a apresentação do homem a Deus, né? Que levam ele. Então, o objetivo da nação israelita, que se desdobra agora para essa igreja primitiva, é que eles devem ser isso, né? Eles têm essa posição, o objetivo para servir a Deus e Pai, para fazer aquilo que envolve essa obra de Deus nesse reino sacerdotal. Diante do fato que ele é rei, como nós vemos, né? E diante do fato que ele é o soberano, consequentemente, em vez de ave César, em vez de declarar, né, os augustos divinos, né, como acontecia, não, a eles sejam glória e poder para todos sempre. Amém. E aí começa, né, o assunto propriamente, que vai dizer o seguinte: olha, o que nós estamos vendo agora é um cenário temporariamente limitado, é parcial, porque o Senhor Jesus, ele é o rei e é o soberano, e nós temos a função de reino sacerdotal, mas ele vem, aí vem essa declaração daquilo que envolve o desfecho do reino de Deus na sua consumação absoluta. E eis que ele vem com as nuvens, a ideia é que ele vem do alto, dos céus, né? Lembre-se que na ascensão, Jesus também sobe, aparece aqueles anjos que falam, né, que ele, assim como ele foi, ele há de vir, e uma nuvem o encobriu dos olhos dos discípulos. Agora ele vem com as nuvens e vai ser algo de perfil universal, porque todo olho o verá. Então é uma vinda que estabelece, né, essa realidade de ser rei de toda a realidade do mundo, dos povos, das civilizações, e uma expressão nítida que vai apontar para o que aconteceu no contexto judaico, até mesmo aqueles que o traspassaram. Provavelmente quer fazer uma referência aos judeus, apesar do que poderia ser mais amplo, porque Jesus foi condenado também pela lei romana, né? Ele morreu sob Pôncio Pilatos, então pode ser que seja uma referência ao Império Romano que castigou Jesus, mas como essa expressão, aqueles que o traspassaram, aparece em Zacarias, então muitos acham que pode ser uma referência de fato ao povo judeu. E até porque na sequência, e todos os povos da terra se lamentam dele, assim será. Amém. Ou seja, o Apocalipse vai deixar claro uma coisa que até então não está tão nítida assim, que aquilo que envolve Cristo é de fato universal, envolve todos os povos, todas as nações, e que esse reino divino pleno vai acontecer num nível global. Entendam que isso é um negócio difícil de ser compreendido na ocasião, né? Vejam que até a igreja primitiva, para ela sair desse ambiente judaico, para chegar nos samaritanos, para chegar nos primeiros gentios, nos gentios distantes do judaísmo, ela demora um pouco. E mesmo assim, há uma grande discussão a respeito, né? Que, de fato, o cristianismo adquire esse caráter predominantemente universal, né? E expressando que esse capítulo 1 vai tentar deixar claro para a gente quem é Jesus. Porque a gente tem que entender isso. Jesus não é tão facilmente entendido. Por quê? Porque essa revelação é dada em Patmos, que é pertinho de Éfeso. As pessoas que recebem essa mensagem, as igrejas da Ásia, estão só em Jerusalém. Eles não conhecem praticamente a terra de Israel. E pensa bem, você ouviu uma mensagem
de certos discípulos de um determinado líder religioso que foi morto pelo Império Romano numa terra lá longe, de um povo que não é grande coisa, e está sendo prometido que a morte e ressurreição desse profeta especial liga a gente com Deus e perdoa os nossos pecados, né? E aí vai sempre ter uma dúvida, tá? Mas se é verdade que esse profeta lá da terra de Israel é tão poderoso e especial, como assim ele foi morto pelo Império Romano, que agora está fazendo a gente sofrer do jeito que nós estamos sofrendo? Então, o capítulo 1 vai exatamente ter toda a intenção de querer mostrar quem é de fato esse Jesus. Então, a expressão é: eu sou o alfa e o ômega, primeira e a última letra do alfabeto, diz o Senhor Deus. E, de novo, né, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, uma referência propriamente a Deus primeiro, e a gente, então, vai caminhar e vamos ver a sequência da apresentação de Cristo. E aí, muito importante ver o 7 no Apocalipse, porque você vai ver a expressão que a gente pode chamar de 7 setes. Então, você tem no começo, né? Apocalipse tem 22 capítulos. Né? A gente tem essa visão especial do capítulo 1. Depois a gente tem capítulo 2 e 3, né? Onde aparece as 7 igrejas que nós temos lá, a igreja de Sardes, Tiatira, Esmirna, Éfeso, a Laodiceia, Pérgamo, Filadélfia. E depois das igrejas aparecem 7 selos, né, que são aqueles selos que serviam para fechar uma correspondência, um pergaminho que era levado, né? Depois temos as 7 trombetas, né? Aí, na sequência, 7 personagens, 7 taças da ira de Deus, 7 juízos e 7 coisas novas. Então, o livro é propositadamente dividido dessa maneira, onde aparece 7. Aí você pode ver a conexão, né? Igrejas, selos, trombetas, personagens, taças, juízos e coisas novas que vão envolver a criação no final. Então, o livro é focalizado, né? E a ideia é que Deus está se concretizando no Apocalipse. E então, a parte de João para explicar o que está acontecendo. Então, ele se apresenta, e o João, é muito importante ver a maneira humilde, né? João é o apóstolo que sobrou, né, de todos os originais, os outros já foram mortos. É importante ver que isso está acontecendo, que nós temos, os últimos foram escritos na década de 60, e nós temos aí pelo menos uns 25 anos depois dos livros anteriores, que nós temos como, por exemplo, as cartas pastorais, né? E textos como, talvez, segundo Pedro, Judas, né? E João se apresenta de maneira humilde, né? Ele sendo o ancião que está lá como companheiro no sofrimento, né? Que faz parte desse ambiente da perseguição no reino. Está vendo como a palavra reino é importante? E a palavra reino é subversiva para os romanos lerem isso, né? E na perseverança em Jesus, porque essa situação de tribulação, situação de dificuldade, está presente, e o que se espera dos discípulos de Jesus é que eles mantenham firme a fé. E aí, então, ele revela que ele estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. A ilha de Patmos é uma ilha pequena, tem 34 quilômetros quadrados, é uma ilha até bonita ali no Mediterrâneo, mas na época ela não serve para muita coisa, né? Ela é mais ou menos uma
espécie de ilha que vai servir mesmo para deixar pessoas isoladas, né? Se você hoje pega um barco comum ali na região de Éfeso, no porto de Kushadace, mais ou menos umas 4, 5 horas você chega em Patmos, né? Mas no mundo antigo, mais difícil fazer isso, e João vai ficar nessa ilha. E tem toda uma tradição, né, de uma gruta que até hoje lá é visitada, que teria sido a gruta onde ele recebe a revelação. E está lá por causa da palavra de Deus, como já foi mencionado antes, do testemunho de Jesus, ele se apresenta. Verso 10, ele menciona: no dia do Senhor achei-me no Espírito. Essa frase é interessante porque ela é meio rara, né? No Novo Testamento, nós temos algumas ocasiões que a gente vê uma menção ao que é chamado de primeiro dia da semana, né? Há gente que tenta interpretar dia do Senhor de outras maneiras aqui, achando que é um dia, sei lá, ligado ao imperador, ou dia ligado a um outro tipo de coisa, mas é muito difícil negar o fato que o dia do Senhor é uma referência ao dia da ressurreição, né? Porque o Shabat, o sábado, né, que vem do Gênesis, né, ele é a celebração da criação, né, é o desfecho da criação, e a ressurreição no primeiro dia da semana aparece como uma espécie de celebração da nova criação em Cristo. Então, o dia do Senhor, a palavra do Senhor é forte porque todo mundo entende que quem é Senhor é o imperador romano. Achei-me no Espírito, quer dizer, achei-me. Aí a frase pode ser um pouquinho para a gente pensar se estava eu em condições espirituais ou achei-me no Espírito, é mais provável sob a influência, né, a ação do Espírito de Deus, e eu ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. E aí então aparecem os detalhes da revelação recebida, e a voz diz: escreva num livro que você vê e envie a estas 7 igrejas. Escrever num livro significa escrever num rolo de pergaminho feito de pele de cabra ou de ovelha. Não existe livro como a gente conhece, né, numa época como essa. E as 7 igrejas aparecem aí, são cidades expressivas, relativamente próximas, e que são cidades do Império Romano, de cultura grega, que estão nesse ambiente onde existem comunidades cristãs, já que aquela região é uma região onde se desenvolveu muito o evangelho desde as viagens missionárias de Paulo. Lembre-se que Éfeso é a cidade mais importante do ministério de Paulo, onde ele vai ficar por 3 anos um pouquinho mais longe, Pérgamo, Sardes e Esmirna não está longe, né? Filadélfia também, mas igrejas são certamente igrejas objetivas, locais e concretas, que têm a ver com a realidade representativa dos diversos tipos de igreja que a gente pode encontrar. Então, ele afirma: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando me vi o que? Diz o texto, 7 candelabros de ouro. O que é um candelabro? Candelabro é a menorá. Que menorá? Menorá é aquele candelabro de 7 braços que ficava no tabernáculo, no lugar santo, e que também vai estar presente depois no templo, né? O candelabro faz referência à luz de Deus no lugar santo, né? E quando Jesus, por exemplo, vai dizer: eu sou a luz do mundo,
isso de alguma maneira está ligado ao fato do uso do candelabro. Jesus diz isso num cenário em que essa referência tem todo sentido. E entre os candelabros está alguém semelhante a um filho de homem. Lembra dessa expressão, filho de homem? Aparece no Antigo Testamento. A gente vê isso no livro de Daniel, tem um uso um pouquinho diferente em Ezequiel, mas é uma expressão escatológica, né? Quer dizer, aquele que parece, significa um ser que é além de humano, mas se parece com o humano, e ele aparece num cenário que tem a ver com a intervenção divina. Esse ser tem uma veste que chega aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Aí vem a descrição, e a gente sabe que essa descrição é uma descrição da pessoa de Jesus, nesse cenário agora em que é necessário que se entenda quem ele é. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Ele prossegue, né, e vai descrevendo quem é Jesus. Os seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente. Imagina isso, né, como uma espécie de pé assim luminosos, né, incendiados, né? E a sua voz como o som de muitas águas, uma espécie de barulho de uma mega cachoeira. Na mão direita ele tem 7 estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Os romanos eram famosos por terem uma espada diferenciada que era a garantia da sua vitória. Essa espada de mais ou menos 60 centímetros, que era afiada dos 2 lados, era a famosa gladius. E agora Jesus tem uma espada que sai da sua boca que é semelhante à espada que é o orgulho do ambiente militar romano. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Essa expressão, essa revelação de Jesus, ela é extremamente forte e significativa, e eu vou aqui, acho que andar um pouquinho, depois eu volto, né? Olha aí uma foto relativamente recente da parte elevada, não muito longe da gruta da ilha de Patmos, né? Hoje é bonito, os barcos vão lá, é turismo, mas na época de João não era bem, um turismo diferente naquele tempo, o negócio era complicado, né? Mas eu queria, vamos lá, eu volto, depois eu chego lá. Quando ele tem essa visão, o que a gente vê? Quando eu o vi, caiu aos seus pés como morto, né? Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Reforçando, né, a ideia que aparece do alfa e ômega. Também, né, você sabe que Roma afirmava que ela era a cidade eterna, que o fogo de Roma nunca se apagaria, e que eles teriam um reino permanente. Quando você vê alguém dizer que é rei, que é soberano e que ele é o primeiro e o último, então você imagina o que soa nesse ambiente. Sou aquele que vive, isso é importante, porque todo mundo que ouve falar desse Messias que vai voltar, né? E, inclusive nesse ambiente surgiu uma história lá meio fantasiosa de que Nero teria sido um redivivus, né? Alguma espécie de sugestão de que ele voltou à vida, tinha uma coisa nessa direção no período anterior à época que eles estavam vivendo. E aí a afirmação, não, Jesus, ele vive, ele se apresenta como tal: estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Né? A afirmação da ressurreição, que tem o objetivo principal de mostrar a esperança completa para aqueles que estão debaixo da perseguição, que estão sofrendo, inclusive que estão morrendo. O Apocalipse vai falar, por exemplo, das almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. E eu tenho as chaves da morte e do Hades. Isso é bem significativo, porque
No Antigo Testamento você não tem quase nada discutindo o que a gente chama de escatologia individual, o que acontece com o indivíduo depois da morte. No Novo Testamento isso vai se abrir, no Apocalipse vai se definir, e a ideia clara, né, a gente tem Hades, que é uma palavra grega que é usada para traduzir a palavra hebraica Sheol. E o Sheol é o mundo dos mortos, o lugar, o ambiente, a dimensão onde eles estão. E Cristo Jesus, então, é apresentado como aquele que tem o poder, o domínio, a chave, né, tanto da morte como do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, que é a revelação que João recebe, tanto as presentes como as que acontecerão, tá vendo? Interessante, né? As presentes, coisa que tem a ver com o momento que eles estão passando, como as que acontecerão. Uma realidade do Apocalipse que fala, ao mesmo tempo, da época em que eles estão vivendo, como também da época futura. E aí ele vai partir mais diretamente para a interpretação da visão apresentada. Esse é o mistério das 7 estrelas, que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Existe uma interpretação popular, famosa, aí, que o anjo da igreja é o pastor da igreja, né? A ideia pode ser até bonita, mas o Apocalipse não quer dizer isso, né? Que as estrelas são os líderes ou os pastores das igrejas. Anjo, provavelmente aqui significa anjo mesmo, né? Que são os anjos das 7 igrejas, mostrando que isso tem a ver com aqueles poderes espirituais da parte de Deus que estão agindo no contexto das 7 igrejas, que estão ligadas com as 7 cartas que são mencionadas e vão ser apresentadas com detalhes a partir do capítulo 2. Né? O que é que a gente vai observar como ênfase propriamente que o Apocalipse quer dizer? A ideia é, olhando para o cenário à volta, vendo o poder do Império Romano, vendo o domínio da situação, não dá para a gente esperar e acreditar que a realidade daquele mundo, naquele contexto, daquele império, está nas mãos de Deus. Porque quem manda é Roma, o último apóstolo está preso, os outros morreram martirizados, a igreja sofreu na perseguição de Nero. Como assim? O que a gente pode dizer? E aí, a razão do capítulo 1 aparecer é para dizer, em primeiro lugar, olha, apesar de tudo que a gente está vendo, de injustiça, de sofrimento, do que se passa, Deus está vendo tudo, está sabendo de tudo, a coisa não está acontecendo à revelia, como se ele não tivesse entendimento ou conhecimento da situação. O fato de Deus trazer a reação e explicar o que está acontecendo e o que vai acontecer no futuro, vai comprovar que ele ainda está no controle de tudo. Um objetivo é exatamente mostrar que não é o imperador romano que se apresenta como divino, ele que tem o controle de nada. Por isso, o texto vai, né, enfatizar isso muito claro, né? As coisas presentes e as que acontecerão. Deus sabe muito bem das igrejas, das 7 igrejas. Elas são vistas aí como candelabros, que são exatamente aquilo que apresenta a luz de Deus, que era a função do candelabro no tabernáculo, e tudo isso está sob o controle de Deus. Por isso é importante, porque mesmo hoje, né, agora, por exemplo, a gente está nesse ambiente que a gente está vivendo hoje, e tem um monte de gente desesperada, não, agora vai acontecer isso, e tal, porque nós estamos na época da pandemia, está acontecendo não sei o que nos Estados Unidos, na China, na Europa, no Brasil, não sei aonde, e existe todo um ambiente de perturbação, de medo, né, de
pânico. Na Bíblia você vê exatamente o contrário, né? A coisa é muito pior do que a gente enfrenta, e a palavra é para dizer, olha, Deus está no controle de tudo, as igrejas são candelabros e estão contadas e estão debaixo da mão de Deus. Outro elemento importante que o Apocalipse capítulo 1 apresenta para a gente é essa questão de como é que a gente interpreta a realidade. O que está realmente acontecendo? É o que Roma está dizendo que acontece? É o que as pessoas estão dizendo? É a minha impressão particular? Essa ideia de que João vai receber uma revelação, essa revelação vai dizer, olha, você vai ver aquilo que está acontecendo fora do cenário da visão humana. E isso é uma coisa importante, porque vocês sabem que a gente vive num mundo que tem uma linha de apresentação daquilo que é chamado de fatos, né? E esses fatos, eles são o que a gente chama de visão catastrofista da realidade, né? Quase toda agência de notícias no mundo sempre apresenta um cenário assim que é mais ou menos 60%, 70% negativo, né? Para provocar uma reação naqueles que estão à sua volta, né? E isso tem a ver com o mercado, isso tem a ver com o ambiente social, com uma série de coisas, né? E aí é muito importante a gente ter essa conexão, a sintonia com a Bíblia, porque o foco é esse, né? Quem é que de fato enxerga as coisas do jeito que elas são? O texto diz, é a revelação divina. Não é o discurso do Império Romano, não é a minha opinião particular, não são os outros que estão à minha volta. O texto apresenta para nós o que a gente vai chamar de a visão segundo Deus. Esse é o papel da revelação, é o papel do próprio livro do Apocalipse. Olha lá, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Então, por isso é importante a gente ler e estudar a Bíblia com atenção e seriedade, para que você não se torne refém, né, de perspectivas problemáticas, equivocadas, né, e até mesmo por interpretações bíblicas que são indevidas e acabam sendo mais problemáticas que qualquer outra coisa. Interessante. Os perseguidos, os cristãos do primeiro século, recebem a mensagem fundamental que tem a ver com a grande palavra que está lá desde o Sermão do Monte, né? A oração do Pai Nosso é que venha o teu reino. E o foco é, o reino vai chegar. Eles foram chamados para ser parte desse reino e reino de sacerdotes. Esse reino haveria de chegar. E isso é importante por quê? Porque você está num ambiente em que a maioria dos cristãos são escravos, é gente que está sob pressão, né, dos dominadores. O único reino, de fato, é o Império Romano, mas o texto diz, olha, pode aguardar porque esse reino vai chegar. Isso é importante porque vocês sabem, né, que as pessoas abrem mão dos seus valores, abrem mão da sua conduta, abrem mão da maneira como devem viver, porque elas vão ganhar algum trono, né? Elas vão ganhar algum domínio, elas vão, né, caminhar na direção de exercer algum tipo de poder, de maneira legítima ou não, né? Então, a palavra de consolo, de promessa e de expectativa que se dá é que o reino vai chegar. Então, nesse sentido, o Apocalipse é um livro complicado, porque ele é um livro politicamente subversivo no Império Romano. Um romano ligado ao imperador que pega um livro desse e lê, ele diz, não, esse pessoal está de brincadeira. Que história é essa de reino? Como assim reino de sacerdotes? Os sacerdotes vão juntar aqui e fazer uma rebelião e declarar a independência de Roma, né? Então, observe o cenário como ele é um cenário
que tem a função, né, de confrontar, né, o poderio romano, e, ao mesmo tempo, de dar uma esperança diferenciada para essa comunidade que está sofrendo. Né? Então, o verso 6 vai enfatizar isso. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Porque os sacerdotes em Roma vão servir o imperador. Lembra do faraó? Né? O que Moisés fala? Você deixa o meu povo ir para fazer o quê? Prestar culto ao Senhor no deserto. Prestar culto é a palavra hebraica avad. Avad quer dizer servir, quer dizer trabalhar e quer dizer cultuar. É o mesmo sentido que está por trás da palavra servir aqui no versículo 6 do Apocalipse, capítulo 1. Depois é importante porque a igreja primitiva passa por essa situação complicada, né? Imagina, tem lugares em que se afirma, aqui tem gente dizendo que a ressurreição já aconteceu, né? A volta de Cristo é uma discussão, né, que tem força, por exemplo, lá em 2 Tessalonicenses, Paulo é obrigado a escrever dizendo, olha, vocês não devem mudar o comportamento de vocês como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então você tem duas tentações perigosas. Fazer o Cristo voltar de qualquer jeito, na hora que a pessoa acha que ele vai chegar, né? Ele quer definir o dia e a hora, ou então colocar a volta de Cristo fora do radar e do cenário, como muita gente faz num contexto de teologia liberal. Não, Jesus volta no coração de cada um. Não, a volta de Cristo é uma utopia. Jesus vai voltar quando a pessoa morre e vai para a presença de Deus. O texto não afirma isso. Diz que a volta de Cristo vai ser uma realidade verdadeira, e que tem a ver com um triunfo. O que o texto diz? Eis que ele vem com as nuvens. Muito claro isso. E todo olho verá. Até mesmo aqueles que ultrapassaram, os povos todos da terra se lamentarão por causa dele, e assim será. Amém. Então, não há como ser um cristão sério que confia nas palavras do Novo Testamento sem a expectativa de uma volta, de uma segunda vinda real de Cristo Jesus. Nesse sentido, Jesus é, né, isso que foi consagrado na tradição da igreja ortodoxa, bizantina, oriental, Jesus é o Pantocrator. Ele é o Senhor Pantocrator Todo-Poderoso. E esse destaque de Cristo nessa posição é muito importante, significativo, porque vai mostrar para essa igreja debaixo dessa opressão quem de fato é aquele que morreu em Jerusalém. Por isso, a palavra que vai aí é uma palavra de consolo e de justiça. Por quê? Porque esse conceito que vai aparecer no ambiente lá dos profetas, que Deus vai trazer mais cedo ou mais tarde o julgamento sobre a maldade que ele está aguardando, mas esse julgamento vai chegar, aparece porque o juízo divino vai cair sobre a maldade e os salvos vão, no final, achar consolo. Esse elemento vai aparecer e Cristo, portanto, é descrito agora não mais como manso, não mais como aquele que sofreu calado lá em Jerusalém, não. A figura dele é de um guerreiro da justiça que vem como vencedor. E por isso a espada sai da sua boca, né? A maneira de apresentação é uma maneira de confrontação do poder daquele que é o Messias. E aí a gente vai entender a vestimenta que aparece aí, qual é o sentido principal que nós temos. Então veja que ele é descrito com as vestes até os pés e com um cinturão de ouro. Essa vestimenta, né, com até os pés, apontam para duas realidades, né? O cinturão de ouro, né, lembra a ideia de realeza, e as vestes
da ideia de sacerdócio. Jesus é profeta, sacerdote e rei. Então, a ideia dupla aparece nessa primeira descrição. A cabeça e os cabelos são brancos como a lã e a neve. Isso não quer dizer velhice, né? Não quer dizer desgaste, quer dizer eternidade. Uma coisa mais ou menos que lembra aquela palavra de Daniel, ancião de dias, né? Cristo é eterno, e isso aparece aí. Por que que os olhos dele são como chama de fogo? Porque ele pode chegar em qualquer lugar, ele é onisciente. Essa onisciência é importante do ponto de vista do consolo e da expectativa da justiça, porque as pessoas sabem que Cristo sabe de tudo que elas estão enfrentando nesse momento tão difícil. Os pés como bronze numa fornalha ardente, que evoca a ideia de pureza, né? A fornalha ardente que purifica o metal está sendo apresentada aqui. A voz como som de muitas águas, que evoca o quê? Um trovão, né? Um barulho enorme, tem a ideia de poder, e a mão direita, às vezes tem uma ideia também de confronto, de oposição, de enfrentamento, mas a ideia principal é o domínio da igreja. Por isso, na sua mão direita, ele tem as 7 estrelas. Porque o que as igrejas estão sentindo ou pensando? Nós estamos abandonados, estamos à mercê do poder de Roma e sabe-se lá o que realmente vai acontecer, né? A boca com a espada afiada, que evoca essa espada particular e poderosa do Império Romano, ela traz para a gente a ideia de julgamento e de juízo. Quer dizer, pode acontecer o que o pessoal quiser, mas fique sabendo que mais cedo ou mais tarde o juízo de Deus virá. E aí, você sabe que teve imperador romano que chegou a fazer, né, a estátua grande num lugar onde o sol batesse, para trazer essa ideia mesmo de glória, de poder, de brilho, né, de fulgor. E Cristo é descrito com uma face como o sol quando brilha em todo o fulgor, para mostrar que a ele pertence toda a glória muito maior do que qualquer domínio de Roma. Então vocês veem que essa perspectiva revela quem é Cristo, quem é o Senhor vitorioso, e traz uma confrontação direta com essa realidade romana que a gente tem aí. Consequentemente, olha que coisa, o Apocalipse se manifesta como um Cristo juiz que representa uma ameaça para o imperador romano. O Apocalipse vai ser um livro que ele é complementar ou um contraponto ao livro de Atos. Atos dos Apóstolos quer mostrar para os governantes romanos daquela ocasião, na época de Lucas, que o cristianismo não tem pretensões políticas. Toda vez que a autoridade romana aparece para julgar Paulo, ver o que está acontecendo, olha, Paulo é cidadão romano, ele não está causando problema nenhum, ele faz parte de uma religião que tem permissão para funcionar no império, porque ele é judeu, e os judeus eles podem ter diferenças de opinião, mas é uma religião permitida pela lei, e, na verdade, eles não fizeram nada de errado, né? Para mostrar que o evangelho chega a Roma e ele não representa qualquer problema político. Nesse cenário do Apocalipse, você tem outro enfoque, né, que é complementar. O Império Romano se tornou ameaçador, assassino, perseguidor, tudo que aconteceu, e nesse sentido, esse ambiente do Apocalipse é um ambiente de confronto político. O Apocalipse, para o governo, o domínio romano dessa época, é um livro subversivo. Imagina o que quer dizer isso. Eu sou Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, e o Senhor Deus está diretamente associado à pessoa de Cristo Jesus. E a grande questão que incomoda todo mundo: se Cristo não voltou, e nós
passamos por tudo isso, o que acontece com quem morre? Onde estão os mortos? Qual é a situação deles? Foram abandonados por Cristo? Pecaram e não podem ser alcançados e ajudados por Ele? Não, mesmo mortos e perseguidos, os cristãos não estavam derrotados, porque existe uma realidade muito além daquilo que tem a ver com a realidade da morte. Por isso, a comprovação, quando João vê Jesus, né? Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, tenho as chaves da morte e do Hades, mostrando que nem a morte tem poder sobre o Senhor que ressuscitou e que garante a nossa vida num cenário que vai além da nossa experiência aqui. Então,